Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valles e o nosso queridinho RSR11, ele divulgou o seu novo relatório gerencial com as principais informações sobre os movimentos do fundo no mês de outubro de 2020. Venha saber comigo os principais indicadores desse fundo imobiliário e também das suas informações relevantes que movimentaram esse fundo no mês de outubro. Galera, antes de compartilhar minha tela e mostrar essas características e informações para vocês, quero fazer aquele pedido bem rápido. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então, galera, na data de gravação desse vídeo, o RSR11 está no valor de R$ 107,00 no preço de mercado, sendo que a sua mínima das últimas 52 semanas, que corresponde a quase um ano, ficou em R$ 73,89 e a máxima de R$ 111,00. Essa mínima foi correspondente àquela crise de março de 2020 e a máxima aquela alta exagerada no final de dezembro de 2019. E aqui nós temos o nosso primeiro indicador, que é o P sobre VP, sendo que seu valor patrimonial está em R$ 96,48 e o seu preço de mercado está a 107. Assim, o seu P sobre VP está em 1,11, que corresponde ao quê? Valor de mercado 11% acima do valor patrimonial. Aqui eu acho que já começa a ficar um pouquinho caro, mas esse fundo imobiliário tem os seus motivos de estar com o preço de mercado um pouco acima do seu valor patrimonial e vamos mostrar logo adiante. Além disso, nós temos que a sua liquidez média diária é mais de R$ 4 milhões e eu considero isso uma boa liquidez para esse fundo imobiliário. E a participação no IFIX está em 1,2%, seu último rendimento foi de R$ 1,31. E isso é o que está justificando seu preço no mercado ter dado uma esticada nos últimos dias, sendo que recentemente ele estava próximo de R$ 102,00, aí ele anunciou sua nova emissão de cotas, aí chegou a cair para R$ 96, R$ 95,00. Com o encerramento dessa nova emissão, ele já retomou e com a divulgação desses novos resultados, ele acabou aumentando demais o seu preço no mercado. E por quê? Porque nós temos aqui o nosso outro indicador, que é o Dividend Yield. Se vocês dividirem o preço do último rendimento declarado pelo valor atual do mercado, nós temos que o seu rendimento anual está projetado para 14,69%, um rendimento extremamente estratosférico, um dos melhores da nossa bolsa de valores. E isso está justificando a alta no seu preço de mercado. Mas vamos ser um pouco mais céticos e vamos analisar aqui também qual seria sua rentabilidade com base nos últimos 24 meses. Com base nisso, com o preço atual de mercado, ainda assim teria uma excelente rentabilidade, pois estaria em 8,97%, que eu considero muito boa, pois a nossa Selic está em míseros 2% e a poupança está em 1,4%. Então vocês podem observar que com a projeção do seu último rendimento está dando mais de 10 vezes a nossa poupança e com a projeção com base na média dos últimos 24 meses, ainda assim está dando quase 4,5 vezes a nossa Selic, mais do que 5 vezes a nossa queridinha poupança. Então ele tem um excelente dividendo yield, mas lembre-se que retorno passado não é garantia de retorno futuro e vamos ver como é que estão suas operações no seu relatório gerencial. Mas antes disso, vamos olhar aqui rapidamente o seu portfólio. Vocês podem observar que o foco dele é recebível imobiliário, que possui vários recebíveis aqui. Mas também um outro indicador que eu gosto de analisar é a quantidade de fundos imobiliários que investem no RSR11, pois os fundos imobiliários são geridos por investidores profissionais e se eles acreditam nesse business, dá um pouco mais de luz para nós investidores, pessoa física. Mas o que acontece? Não pode levar em consideração de forma exclusiva esse indicador, porque investidor profissional gosta de fazer trade e nós, se formos para a linha do buy and hold, então tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas vocês podem observar que vários fundos imobiliários investem no RSR11, que isso é um bom sinal. Agora vamos para a última parte, que é o seu relatório gerencial, que lá será o divisor de águas para vocês saberem todas as características e informações desse fundo. E a primeira informação relevante que nós temos é a movimentação do mês de outubro de 2020, que lá alocou recursos que estavam na sua posse em caixa. O fundo adquiriu o CRI da Gafisa, que é uma das maiores incorporadoras do Brasil. Ele disponibilizou mais de 30 milhões de reais para isso e tem uma taxa dessa aquisição correspondente ao CDI mais 6% ao ano, que é uma boa taxa, já que a CDI, infelizmente, está baixa, né? Está 1,9% ao ano, mas esses 6% já fixados aqui
é um bom sinal, pois geralmente alguns fundos estão com uma taxa menor do que essa, vide KNCR11, que não passa de 2%. Então foi uma boa aquisição por conta da qualidade do devedor. Então foi uma boa operação. E aqui vocês podem confirmar quais são as garantias por trás desse movimento. E também ele adquiriu o CRI Olimpo, num montante de quase 12 milhões de reais, e que está aqui com uma taxa correspondente a IPCA mais 7,5%, ou seja, melhorou mais ainda, pois o IPCA está bem maior do que a CDI, quase 2 vezes mais do que a CDI, e a taxa ainda pré-fixada ficou maior ainda do que o do CRI adquirido anteriormente. E aqui nós temos informações não tão boas assim correspondente a pré-pagamento. Isso, pessoal, para quem não sabe, os fundos imobiliários que mexem com recebíveis, o seu maior risco são os pré-pagamentos, que é o que? O devedor antecipar aquela dívida e já efetuar o pré-pagamento dela. E temos que o CRI Multirrenda Urbana, ambas séries que o fundo detinha, que era a sênior e também a subordinada, foram liquidadas integralmente, no valor de 17,4 milhões e 6,3 milhões, respectivamente. Ou seja, quase 24 milhões aqui de liquidação. E esse CRI, o fundo tinha adquirido com preço mais descontado, ou seja, como que ele funcionou? Que ele adquiriu no mercado secundário. Ele com certeza pegou o valor total do contrato, do recebimento, dos juros, fez um ajuste ao valor presente para trazer para o valor hoje real de mercado dele. Deve ter aplicado ainda uma taxa de desconto, porque ele até falou que adquiriu com deságio e que isso ia gerar um grande resultado positivo para o fundo até concluir o lapso temporal desse contrato. Mas como o devedor já antecipou esse pagamento, né, então ele não obteve todo esse lucro que eles haviam projetado. Mas mesmo assim conseguiram obter um lucro aqui de 741 mil reais, quase 742 mil reais. Então ainda assim foi uma boa operação para o fundo. E ele também recebeu o pré-pagamento dos CRIs Gramado Terma Resort, no valor de quase 17 milhões de reais. E os devedores, nesse caso aqui, tinham uma multa contratual e eles efetuaram o pagamento dessa multa de mais de 335 mil reais, que somou ainda no rendimento mensal desse fundo. E aqui nós temos alguns eventos subsequentes que eles estavam fazendo, que já a partir agora de novembro, porque o relatório gerencial dele sempre sai depois que encerra o mês, né? E ele já noticiou alguns eventos até a data de divulgação desse relatório gerencial, que foi a aquisição do CRI Ecopark e o volume correspondente a 15 milhões de reais, então ele disponibilizou os 15 milhões de reais para adquirir o CRI Ecopark e a taxa desse CRI ficou em 8,5% mais IPCA, ficou uma excelente taxa até o momento de todos que foram adquiridos aqui. E conta com essas garantias que vocês estão visualizando na tela. E além disso, ele noticiou que estava fazendo negociações avançadas, que já pretendiam adquirir esses novos 4 CRIs aqui. Que nós temos um corporativo, um pulverizado, um de loteamento e também um outro risco pulverizado, com essas taxas e nesses montantes financeiros. Mas no próximo relatório gerencial, aí nós vamos esmiuçar para ver se eles conseguiram concluir essas novas aquisições e quais eram os empreendimentos por trás deles, né? Já que eles não tinham adquirido, eles não divulgaram, para manter um pouco de sigilo, para não vir outro fundo imobiliário segmento de recebíveis e tentar abocanhar essas operações. Agora, indo para algumas informações relevantes, nós temos aqui a composição da sua carteira, né? Vocês podem observar que o RSR11 possui mais de 51 recebíveis imobiliários. Isso é um bom sinal porque ele diversificou demais os seus investimentos e com a diversificação dos investimentos vem a diversificação dos riscos. Então ele acaba diluindo os seus riscos e com isso diminuindo os riscos de nós, cotistas, que somos investidores dele. Isso é um bom sinal. E o LTV, que é o Loan to Value, ele está em 49%. O que isso quer dizer? Que as garantias contratuais dos valores que o RSR11 disponibilizou para os devedores, o valor que ele disponibilizou é 49% das garantias totais daqueles empreendimentos. Isso é um bom sinal. Então, quanto menor o LTV, menor é o risco para o fundo e melhor ainda porque as garantias vão mais do que o suficiente para garantir aquele valor que ele emprestou. Então, diminui demais o risco de ficar o quê? O risco de ficar sem receber os cascalhos, né, no final do contrato ou até mesmo no decorrer do contrato se o devedor ficar inadimplente. E a duration aqui, que é mais ou menos a média de ano desses contratos, está em 3,9, ou seja, quase 4 anos, que vai vigorar essas características desses contratos, com essas taxas aqui pré-fixadas. E nós temos aqui que o valor correspondente do PL total do RSR11 está em 83,2%, ou seja, 83% do PL total do RSR11 está alocado em recebíveis imobiliários. Agora, outro dado importante de analisar nele é a distribuição dos seus indexadores. Como nós vimos, ele é bastante diversificado,
na quantidade de recebíveis imobiliários e também nos seus indicadores. Isso é o que me chama a atenção aqui do RSR11, pois ele tem atualmente 31% do seu PL alocado no IPCA, 40% na CDI, temos o IGPM aqui em torno de 23%, sendo que 18% está alocado no IGPM total, então se deu negativo, abaixa também o rendimento daquele mês, se deu positivo, que é o que está acontecendo atualmente, quase 25%, aumenta demais seus rendimentos, e ele tem aqui 5% do IGPM sem variação negativa, que é melhor ainda. Naqueles meses, ano passado, mais ou menos para o início desse ano, que o IGPM deu um pouco negativo, aí ele não sofre esse reajuste, né? Esse reajuste para baixo, é sempre reajuste positivo. Então vocês podem observar que a taxa de indexação do seu PL é bem diversificada, eu gosto disso, né? Que ele diversifica não só na quantidade de ativos, mas também na composição dessas taxas. Pois, por exemplo, aqueles fundos de alto risco, né, que é chamado high yield, que possuem uma grande exposição ao IGPM, igual o hectare, o habitat, o bar, eles estão sujeitos a ter uma inadimplência maior, porque o IGPM é quase 25%, mais a taxa pré-fixada deles, que está em torno de 10%, 11%, vejam só, não é todo mundo que consegue pagar isso, né? Por mais que às vezes é um CRI locado para o segmento pulverizado, que é o seguinte, tem garantia de vários aluguéis diferentes, por exemplo, pensa que as multipropriedades, aquelas pessoas que devem para a aquisição daquela multipropriedade, elas vão ficar inadimplentes e, consequentemente, o fundo vai ficar sem receber aqueles valores, né? Então, acontece muito isso, tem um risco maior. Mas não vamos entrar tão detalhadamente nesse momento. Agora nós temos aqui, já antecipando, a distribuição também pelo risco. 45% corporativo e 55% no pulverizado. Eu gosto bastante de pulverizado, porque como eu mencionei, são vários, por exemplo, multipropriedades. São várias pessoas efetuando pagamento mensal, se uma ou duas ficam inadimplentes, não impacta o fundo como um todo. Agora, corporativo é uma única pessoa, né? Por exemplo, uma única construtora. Se a construtora quebra, por mais que tenha as garantias, o fundo já fica sem receber o valor integral dos seus rendimentos, né? Tanto da amortização quanto também os pagamentos dos juros e correção monetária. Então isso acaba ficando um pouco prejudicial. Mas esse segmento corporativo do RSR11, ele tende a ter pessoas de alto padrão, por isso que é indexado na CDI. Então ele tem alguns devedores de alto padrão de crédito, né? Então isso acaba ficando o quê? Um pouco mais diluído também esse risco, por mais que seja corporativo. Agora nós temos também a taxa média de juros de aquisição, nós temos aqui que o IGPM é o que ganha com 8,99% mais o IGPM, que atualmente está um valor bastante elevado. Nós temos o IPCA com 7,86%, a TR aqui, que a exposição da TR dele, é, que vocês podem observar, é 1% do PL, né? TR está quase zerada há mais de 5 anos, salvo engano. Então está 11,58%, tem a taxa pré-fixada pura de 12,5% e CDI mais 3,98%, que essa média ainda assim está melhor que muitos fundos aí no mercado, vídeo KNCR11. Então essa média ainda está boa da CDI, pois é CDI que está em 1,9% mais 3,98%. Então tem bom. E aqui nós temos também a duration de cada um desses contratos. E como vocês podem ver, aqui está o segmento do devedor cedente, né? Incorporação 41%, maior peso aqui dos RSR11, nós temos aqui multipropriedade também, pessoa física, logística, varejo, esses outros detalhadamente, e já fica a minha sugestão para você abrir o relatório gerencial do RSR11 para esmiuçar essas informações. Mas por conta do nosso tempo de vídeo, vamos mostrar outra informação relevante, que é o seu DRE gerencial. Eu acho bacana que o RSR11 disponibiliza tanto o seu resultado pelo regime de competência, quanto também pelo de caixa. Sem entrar em detalhes, mas como eu sou contador, a escrituração contábil de todas as entidades, pessoas jurídicas aqui no nosso Brasil é sempre pelo segmento de competência. Mas aí tem algumas questões de distribuição de rendimentos, auferição de pagamentos tributários, que aí sim, dependendo do regime, você pode fazer pelo caixa. Então eu acho bacana colocar essa informação de competência, por mais que ele efetua sempre os pagamentos pelo caixa, né? Que é a disponibilização, tanto a entrada da receita efetivamente no caixa do fundo imobiliário, quanto também a saída do pagamento das suas despesas. Mas nós temos que no mês de outubro ele teve uma receita total de 14 milhões de reais. Mas vocês podem observar que essa receita foi muito elevada em relação aos outros meses de 2020. E aqui não ficou tão detalhada assim qual que é a origem dessa receita. Nós vimos que tivemos que pré-pagamento de quase R$1 milhão, né, da multa de 300 e poucos mil, e também pelo aquele ganho que ele efetuou por causa da aquisição com deságio, que só nisso deu uma operação de mais ou menos R$1 milhão. E além disso, ele deve ter tido uma 100% de adimplência durante esse mês e deve ter feito outras operações também com recebíveis imobiliários, que aqui ele não coloca tão
detalhada assim. E cabe aqui a minha crítica, não só aqui o RSR11, que eu gosto bastante dele, mas vários outros fundos imobiliários que todos eles colocam um DRE que nós chamamos sintético. Então é só essas contas nu e cru aqui com resultado acumulado. Eles não colocam analítica. Eu gostaria de ver um DRE analítico dos fundos imobiliários nos seus relatórios gerenciais para nós sabermos exatamente de onde que está vindo a receita, do que significa aquela receita e também exatamente de onde está indo o dinheiro, né, a despesa com aquele fundo. Nós temos aqui que o lucro dele foi mais de 13 milhões de reais, tanto pelo regime de competência quanto de caixa. Vocês podem observar que a diferença foi bem pequena. E temos que o valor distribuído foi de 10 milhões, ou seja, ainda sobrou 3 milhões de reais para serem distribuídos. E o resultado dele já foi muito bom, R$ 1,31. Repetindo o resultado de setembro, mais que o mês de outubro como um todo, foi muito melhor. E com isso, como ele não distribuiu todo o montante no mês de outubro, nós temos aqui um excelente indicador que é a sua reserva financeira, né? Ele tem reservado aqui ainda, guardado um dinheirinho de quase 66 centavos para cada cota. Então pense o seguinte, se um mês ele ficasse integralmente sem operação, ele ainda assim poderia pagar quase 66 centavos para cada um dos seus cotistas. Por isso que eu gosto bastante do RSR11 e sou cotista dele. Então, pessoal, comentem para mim se vocês também são cotistas do RSR11. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos e nos vemos no próximo vídeo.